dia, meus amores. Nossa aula hoje é de português, certo? A gente vai dar uma incrementada naquele assunto de notícia, tá bom? Vocês vão produzir uma notícia, preste atenção nas dicas que tia vai dar no vídeo. Vamos lá? Bom, meus amores, nossa aula de português vai ser fechando uma notícia, certo? Lembra que a gente estudou os elementos da notícia, como é uma notícia, onde ela passa, né? Que uma notícia ela pode ser pela internet, pela televisão, por um jornal, né? Meios digitais que são celular, pela via internet, ou então pelo meio impresso, que é a revista, o jornal, né? Então, é o gênero onde todo mundo tem acesso, é o gênero maior que todo mundo tem acesso, certo? Então, página 14 e 15 de português. Na página 14, na página 15, ele vai revisar o conteúdo de notícia e vai pedir para vocês fazerem uma produção de texto, certo? Ou seja, vocês vão criar uma notícia. Prestem atenção nas dicas, tá? Para poder criar essa notícia, tá bom? Não vá na internet e pegue qualquer notícia, porque não é assim. Eu queria muito que vocês não pegassem na internet. Eu queria que vocês fizessem a sua própria notícia, porque é produção de texto, né? Então vocês mesmos fizessem a notícia e não é difícil. Como eu disse, a notícia é um dos gêneros textuais jornalísticos mais lido em nosso dia a dia. Por exemplo, se eu abro o Facebook e tem uma notícia, principalmente agora hoje em dia do coronavírus. Se eu abro o Google me dá uma notícia sobre alguma coisa. Se eu vou ver a previsão do tempo, é uma notícia, né? Ou seja, a gente está rodeado de notícia. Quando chega até nossos vizinhos, soubesse disso, soubesse daquilo, eles estão nos dando uma notícia, certo? Então, a notícia, elas nos rodeia o dia inteiro, tá? Então, aqui é uma revisãozinha, né? Conhecendo o gênero. Vimos que a notícia é um texto curto, ela não é um texto longo, porque senão você nem vai querer ler, né? Que tem um objetivo de quê? De informar o leitor sobre alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. Ela tem um título, né, que é aquele nomezinho que vem acima, que é onde chama a atenção do leitor. Para eu ler aquele texto, quando eu vejo um título, eu já quero ver. A mesma coisa um vídeo, quando eu vejo um título do vídeo, eu já quero assistir um desenho, né, um filme, certo? Ela tem intertítulos ou entretítulos, que são aqueles textinhos abaixo da notícia com outro título, só que é justamente falando daquela notícia, né? Temos também o subtítulo que vem logo abaixo do título, certo? Não é destacado ele. Temos o lead. O que é o lead? Um parágrafo, por exemplo. Falo sobre uma notícia e embaixo já começo a escrever ela. E já resumo o que é aquela notícia de uma vez só, tá? Por exemplo, e o lead responde tudo, né? As 6 perguntinhas: o que, quando, onde, como, quem, por quê, certo? Recursos visuais, que é o que? As fotos, as legendas, público-alvo, quem é que lê as notícias? Quem interessar, quem for interessado a ler, né? Depende do assunto a ser noticiado. Ela tem que ter uma linguagem clara, ou seja, não pode vir com gírias, não pode vir com erros, tá? Objetivo imparcial, você não pode dar a sua opinião, você vai noticiar sobre algo, tá certo? E ela pode ser vinculada por um rádio, por uma televisão, por jornal, meio impresso, como eu já disse, que é aquilo que a gente pega, jornais e revistas, ou meios digitais, site, internet, televisão, rádio, tá? Então é a sua hora de planejar a sua escrita, é a hora de você fazer sua notícia, que é o que vem explicando lá na página 15, certo? Eu vou resumir para vocês aqui algumas dicas que eu vou dar a vocês. Vocês vão pegar, a atividade é essa de hoje. Pega o caderno, faz o cabeçalho, não é para copiar nada disso aqui que tem aqui na tela, que a tia tá mostrando. Eu tô dando dicas. O que você vai fazer é, pega o caderno, faz o cabeçalho da escola e pode colocar produção de texto, que essa atividade é produção de texto. O que é que você vai fazer? Você vai produzir uma notícia com todos os elementos que a gente estudou. Tudo tem no livro, tem nos vídeos, então vocês podem revisar, certo? Vocês têm esse conteúdo na mão.
Não pode faltar o título de uma legenda de jeito nenhum, que é aquele que chama a atenção do leitor. Embaixo do título vocês vão botar um subtítulo de acordo com o que vocês vão falar. Aí vocês vão escrever a notícia. Quando escreve a notícia, o primeiro parágrafo é o lead, que ela dá um resumo daquela notícia, tá? Não esqueçam de colocar imagens e legendas sobre aquilo que você está falando, certo? Você vai ilustrar. Lembra que no caderno de meia pauta eu sempre pedia, vocês escreviam e depois desenhavam sobre o que vocês estavam falando. Então, a notícia também é assim, vocês vão fazer um desenho. Intertítulo ou entretítulo? Muita gente pode ter dúvida. Esse intertítulo ou entretítulo, o que é isso? É uma coisa só. Você simplesmente faz a notícia e embaixo bota mais um parágrafo, entendeu? Falando de acordo com aquela notícia. Aí bota mais um título e mais um parágrafo. Olhem os textos que a gente viu sobre os museus nas páginas anteriores, que tem direitinho o que é um entretítulo, tá bom? Ó, o tema, o livro tá pedindo. Isso aqui é o livro que tá pedindo, então não pode fazer diferente. O tema não pode ser sobre coisa ruim. Nada de coronavírus, assim, pro lado ruim. Nada de doenças, coisas boas, certo? Tem várias notícias sobre coisas boas. Pode ser uma notícia que você recebeu, que você gostaria de receber, certo? Pode ser uma notícia que você viu passar na internet de uma coisa boa, passar na televisão. Então, coisas boas, coisas positivas, é a notícia que você vai dar. Organizar o texto, não deixe o texto bagunçado. Título, subtítulo, a imagem, aí depois pode vir o texto, ou então pode vir o texto, depois a imagem. Faça um resumo e depois passe a limpo, fica mais fácil, para não ter que estar sempre apagando, porque fica manchado, né? Faz um resumo numa folhinha à parte e depois pede para a mãe ou para o papai corrigir e passar limpo, certo? Letras legíveis, prestar atenção como escreve. Começo de frase, letra maiúscula. Não esquecer da pontuação e a ortografia. Ver como se escreve as palavras, nome próprio de pessoa, de país, de cidade com letra maiúscula, certo? Ponto, vírgula existe. Então façam, não é difícil, certo? Usem a criatividade, tá bom? Qualquer dúvida vocês falam com tia, é bem facilzinho, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.